para a Adriana. Bom, iniciamos a gravação e eu vou compartilhar então a tela. O Emiliano, tem que me deixar compartilhar a tela para os slides de introdução. Perfeito. Só um instante. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar essa primeira reunião do SIC Farmaco de 2022. Então, para quem assiste pela primeira vez, é sempre bom lembrar que SIC Farmaco é um grupo de interesse especial, SIC, em farmacologia e terapêutica experimental, em terapêutica, e a ideia era reduzir as distâncias geográficas e integrar ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil, aumentando a capilaridade das ações de divulgação científica e de ensino em farmacologia no sentido largo da palavra. No momento, nós temos 55 instituições participantes. Vocês podem ver aqui as instituições que iniciaram da rede RUT, né, com física e webconferência, e outras instituições que depois conseguiram se associar através da webconference. Vocês podem ver que nós temos uma distribuição já muito grande, né, no Brasil, e a dimensionar, né, o Hospital Universitário de Lagarde, de Sergipe, que foi a instituição que é mais recente a integrar no nosso grupo. Professor, eu acho que não está passando os seus slides. A gente está vendo tá o primeiro ainda. Não. Bom, aí... Agora sim. Agora sim? Sim. Uhum. Agora passou o outro? Passou. Uhum. Tá. Então, nós queremos lembrar algumas regras gerais de vocês todos manter os microfones mudo enquanto não estiver falando, né? E as perguntas e comentários podem ser feitos pelo chat. Perguntas já durante a palestra da professora Adriana ou logo depois. E para quem quiser, poderia solicitar fazer uma pergunta pelo áudio, colocando seu nome no chat. Nós vamos lembrar no final esse aspecto importante de marcar nossa presença, porque o SIC Farmaco depende disso, né, para a estatística e justificar nosso acesso a essa rede. Vocês terão que entrar, eu lembrarei isso no final, com a senha do dia, né, 87593, no root. Isso. A estrutura da sessão, como sempre, ela é feita da seguinte maneira: informações gerais, boas-vindas, que estou fazendo no momento, né? Dessa vez eu sou o anfitrião, vamos dizer, representando o grupo de SIC Farmaco, né? Em torno de 5 minutos. A apresentação do tema e palestrante será feita pelo moderador do dia, moderadora do dia. Depois, a apresentação da palestra em torno de 30 a 35 minutos, para deixar um tempo grande para que haja um debate, né, um colóquio entre os participantes e a apresentadora. E, no final, algumas informações gerais são realizadas, né? Então, eu apresentando, né, a palestra de hoje, lembrando que o grupo coordenador do SIC Farmaco é composto pela professora Maria Cristina Avelar e Roseli Gordilho, da Unifesp, Escola País de Medicina, pelo Emiliano Barreto, da UFAL, pelo professor Paulo Guidinho, da Federal de Goiás, e por mim mesmo, François Noel, da UFRJ. Então, hoje nós temos o prazer de poder assistir à apresentação da professora Adriane Ribeiro Rosa, da URCS, que vai nos falar de saúde mental na pandemia, e a moderadora e a professora que propôs essa apresentação era a professora Rosane Gomes, mas que no momento está com algumas dificuldades de acesso, e, portanto, quem vai fazer essa apresentação da palestrante será outra docente do grupo da URCS, a professora Ana Paula Hermann.
Então, eu vou interromper o compartilhamento para que a Ana Paula possa dar algumas palavras sobre o perfil da professora Adriane Rosa. Muito bem, então, bom dia a todos. Obrigada, professor François. Então, a professora Adriane, ela é minha colega aqui no Departamento de Farmacologia da URGS, e ela é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Católica de Pelotas, é mestre em Farmacologia pela nossa universidade vizinha aqui, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e doutora em Ciências Médicas pela URGS. Ela fez pós-doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, e na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, hoje ela é minha colega aqui no Departamento de Farmacologia, e, muito importante, né, ela é a atual coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Farmacologia Terapêutica. Ela já ganhou diversos prêmios, incluindo o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência em 2013, e, é claro, já publicou diversos artigos científicos em revistas internacionais importantes, capítulos de livro na área da psiquiatria e da farmacologia. E, bom, sobre o conteúdo desses trabalhos, eu vou deixar ela contar para vocês agora, não vou me alongar muito na apresentação. Ela mesma vai poder falar sobre esses trabalhos que ela vem desenvolvendo recentemente aí no contexto da pandemia. Então, passo a palavra para a professora Adriane. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, François, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês hoje e principalmente para conversar um pouquinho desse tema, né? Que conforme a gente aqui informalmente estava falando anteriormente, é um tema extremamente relevante e pertinente, que vem se estendendo, como a gente falou, ao longo desses 2 anos quase de pandemia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porém eu não vou conseguir ter acesso ao chat, tá? Então eu peço que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, talvez a Ana tenha que me avisar, ou fazer pelo áudio, porque eu não vou conseguir fazer a leitura aqui em tempo real. Bom, então eu preparei, pessoal, alguns slides para mostrar um pouquinho justamente a importância desse tema, e como a Ana comentou, o que eu venho desenvolvendo também em relação a isso. Mas a ideia aqui realmente é a gente abrir para discussão, né, que eu traga aqui inicialmente algumas ideias, que eu me estendo aqui em torno de 35 minutos, mas que isso sirva para a gente abrir assim como uma discussão, porque como a gente comentava aqui no início, todos nós estamos vivenciando é a mesma experiência, todos nós estamos aqui dentro dessa pandemia, e as consequências, as sequelas disso, desde o ponto de vista de saúde mental, e inclusive saúde física, eles já acontecem e podem persistir também a médio e longo prazo. Então, assim, só fazendo, né, uma recapitulação, eu lembro que era perto do Réveillon, eu estava até em viagem de férias, quando eu ouvi pela primeira vez essa notícia, né, que na China, lá em Wuhan, tinha a presença de um vírus, que eles não sabiam bem o que era, mas que causava aí problemas respiratórios, e lembro que até naquele momento, ingenuamente, eu pensei assim, mas isso é lá na China, né? A gente está tão longe, não é um problema nosso. Mas, para minha surpresa, isso que eu estou relatando, eu ouvi pela primeira vez lá no final de dezembro, para minha surpresa, já no final de fevereiro, a gente teve o nosso primeiro caso aqui no Brasil, em São Paulo, e a partir daí, acho que todos nós sabemos, né, o que vem acontecendo, enfim, o número de casos, o número de óbitos. Inicialmente não tínhamos a vacinação, então o que nós tínhamos eram as medidas de higiene, que até hoje a gente continua aderindo, né, o uso de máscara, em especial aí a higiene respiratória, a lavagem de mãos, e claro, a quarentena, que foi muito importante, principalmente antes da vacinação, embora agora também ainda continue sendo importante em determinadas situações, e que foi implementada mundo afora de forma diferente, né? Alguns países aderiram ao lockdown por um determinado período de tempo. Aqui no Brasil a gente não chegou a ter lockdown, a gente teve alguns períodos de distanciamento, enfim, mas o que eu vou trazer, acho que isso é importante também colocar, o que eu vou trazer aqui em relação à saúde mental, porque a gente poderia ver esse assunto sob 2 pontos de vista, né? O primeiro seria em relação àquelas pessoas que se contaminaram, que tiveram Covid, principalmente aquelas que tiveram quadros mais graves e precisaram de hospitalização e precisaram de UTI, e qual vai ser o pós, né, o pós-Covid para essas pessoas, desde o ponto de vista de saúde mental.
ou a gente pode levar essa discussão no sentido de o estresse causado pela pandemia, tá? Pela pandemia, pelo distanciamento social, pelo fechamento das escolas, pelo fechamento das universidades, pela alteração da rotina. E esse é o foco que eu vou trazer mais aqui na nossa discussão de hoje. Então, claramente, nós já, desde aquele momento, nós já tínhamos e já temos muitos aspectos ou muitas evidências de pensar por que essa pandemia pode nos trazer desconforto psicológico, pode adoecer, desde o ponto de vista de saúde mental, alguns indivíduos, né? Então, a primeira coisa foi, assim, uma quebra total da nossa rotina. Acho que quase todo mundo, em determinado período, parou a sua função, ou pelo menos transferiu isso para uma atividade remota, então isso é uma quebra importante. Junto com a questão laboral, também a gente teve modificações de questões primárias do nosso dia a dia, que são, por exemplo, a questão da atividade física, a questão do sono, a questão da dieta, os hábitos de consumo, né? A gente sabe aí mais hábitos de consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas em algumas situações. Então, houve uma ruptura importante do nosso dia a dia, e isso é um fator estressor considerável. Então, associado também a essa questão do distanciamento social, isso já trouxe ali no inicinho, esse é um artigo lá de abril de 2020, então apenas havia começado a pandemia em nível mundial, e já trazia, o New England já trazia essa preocupação, o que seria com a saúde mental e a Covid-19. Então, ele já apontava aí para essa questão emocional, para esse desconforto psicológico, e isso podendo levar aos maus hábitos, né, nessa questão, assim, da gente, inclusive, descumprir as recomendações sanitárias, e também as questões de comer pior, de ficar mais sedentário, de consumir mais álcool e por aí adiante. É bem fácil de entender, né? Aqui eu acho que a gente está num público que tem muito pós-graduando, tem muito docente e pessoas também do ambiente laboral, mas eu acho que é muito fácil da gente entender por que a Covid, a pandemia e tudo que veio junto com ela, que nós comentávamos ali inicialmente, né? Ali no inicinho, a gente recapitulando, há quase 2 anos atrás, qual eram os sentimentos? Incerteza, acho que talvez o primeiro deles, a gente não sabia o quanto isso ia durar e o que ia acontecer. Então, medo, né? O medo de se infectar, o medo de perder pessoas, frustração, né? A situação econômica, o que vai ser, né, da economia, o que vai ser do meu trabalho, do meu emprego. Então, junto com o vírus em si, veio toda essa circunstância junto, que não deixa de ser uma situação de estresse, mas que, a partir daí, a gente também não pode pensar que toda situação de estresse vai causar doença, nem doença física, nem doença mental, porque cada um de nós tem os seus recursos internos, né? Nós temos as nossas estratégias de coping, que vão nos capacitar para, digamos assim, virar a chave dessa situação e transformar esses desafios em oportunidades, mas nós também podemos ter um grupo de pessoas que vão ter menor essa habilidade e talvez tenham uma maior probabilidade de sintomatologia desde o ponto de vista de sintomatologia psiquiátrica e física também, embora a gente não vá dar esse enfoque aqui. Bom, claro que dentro desse contexto de quem pode adoecer mentalmente falando ou de quem não vai adoecer, tem alguns grupos em especial que a gente já sabe que seriam mais vulneráveis e que teriam uma maior predisposição, como é aquele grupo de pessoas que já padecem de algum transtorno psiquiátrico. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe, né, Covid-19 e transtorno mental grave. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, numa esquizofrenia, já conhecendo o histórico da doença por si, o que nós sabemos? Ela é uma doença grave, uma doença psiquiátrica grave. Esses pacientes já, a sintomatologia, ela já culmina também com prejuízo cognitivo. Essa afetação da cognição pode que esses pacientes tenham um menor insight e isso, de fato, façam com que eles tenham menor adesão a essas medidas sanitárias que foram implantadas lá no início, deixando esses indivíduos, inclusive, mais expostos ao risco de contaminação pelo Covid e, se contaminados, provavelmente com casos mais graves, né? Somada a essa situação, em específico aqui da esquizofrenia,
Também a gravidade, uma vez contaminado, a gravidade também pode ser exacerbada pelo fato de que a grande maioria deles são fumantes, que eles, né, já ficam, de uma certa forma, isolados em função até do estigma da doença, então eles também apresentam menos interações sociais. Alguns relatos de que alguns antipsicóticos, aqui, por exemplo, a clozapina também pudesse ter algum impacto no sistema imune, isso também deixasse eles mais predispostos a problemas respiratórios, enfim, o distanciamento social também corroborando, exacerbando toda essa situação, e o limitado acesso à saúde. A gente não pode esquecer que lá no início, a regra, né, ou pelo menos a recomendação era todo mundo em casa, durante determinados períodos, todo mundo em casa, então procura atendimento médico somente em casos de urgências, e temos que pensar que essas patologias são patologias crônicas, em que a pessoa precisa manter o uso da medicação, e daqui a pouco, se ela não teve um acesso ao sistema de saúde, ela também não teve acesso à medicação, portanto, o risco de recaída, de crises, é maior. Nessa mesma linha, se a gente pensar numa outra doença mental grave, aqui o transtorno bipolar, aqui tem resultado de 2 artigos de um grupo de Barcelona que eu costumo colaborar, em que eles olharam num primeiro momento, eles pegaram, né, esses pacientes que eles já vinham acompanhando num ambulatório de transtorno bipolar e avaliaram durante a pandemia, principalmente para avaliar questões de sintomatologia ansiosa, depressiva, hábitos de vida, o que poderia ter modificado dos hábitos de vida deles, e algumas questões mais, né, de atitudes em relação à pandemia, etc. E o que se viu, inicialmente, foi de fato que esses indivíduos, e esse estudo comparou esses indivíduos com comunidade em geral, então tinha um grupo, uma amostra clínica e uma amostra não clínica, e de fato segue um pouquinho o jogo do que a gente viu na esquizofrenia, né? Mas esse estudo mostrou claramente que esses pacientes que apresentavam já esse histórico de um transtorno psiquiátrico, eles tinham mais queixas cognitivas, isso foi avaliado nesse estudo, então eles apresentavam mais queixas cognitivas, e eles tinham um comportamento também mais disruptivo do ponto de vista, de novo, de cuidado com a saúde, né? De cuidado com a saúde, de novo aí questão de dieta, de atividade física, de interação, né? Interação social, claro, digital, mas tudo isso foi modificado. E, por outro lado, esses indivíduos também foi avaliado as estratégias de coping, os recursos internos de como lidar com essa situação. Eles também apresentavam uma afetação nesse sentido, né? Que, claro, isso já pode ser prévio à pandemia, pode ser em função realmente da patologia, mas, enfim, tudo isso levava a uma maior sintomatologia, principalmente aqui em aspecto de ansiedade e de depressão, sintomas ansiosos e depressivos, comparado com a comunidade em geral. E, de novo, aqui, podendo que eles tivessem um maior risco, né? Isso aqui é mais teórico, um maior risco de contaminação. Também foi avaliado um outro parâmetro muito interessante, que é a resiliência. Então, a gente acha que, assim, quando pensa nessa situação que estamos vivendo de pandemia, de situação de estresse, a gente também tem que pensar um pouquinho nesse conceito da resiliência. E esse estudo avaliou, então, também através de uma escala, qual seria a resiliência nesse grupo de pacientes, no grupo de familiares desses pacientes, mas familiares sem doença psiquiátrica, e a comunidade em geral. A gente vê aqui no mais escuro, então, quem tinha uma baixa resiliência, então, praticamente a metade desses indivíduos com doença psiquiátrica tinha uma baixa resiliência, comparado com em torno de 20% da comunidade em geral, que 20% ainda é uma porcentagem alta. Então, vamos imaginar assim que se a gente tomasse esse dado como uma verdade absoluta, a gente poderia especular que existe sim uma boa parcela da população que talvez possa adoecer em função dessa maior dificuldade ou menor resiliência e maior dificuldade de lidar com essa situação. Tá? E tudo isso, de novo, sempre linkado a mais sintomatologia depressiva, a um temperamento mais distímico, isso aqui também já é característico da pessoa, mas mais sintomatologia depressiva, menos suporte social, então menos o entorno familiar sendo menos potencializador aqui de proteção, né, menos protetivo e menos estratégias de coping. Saindo um pouquinho dessa população, desse grupo de pacientes com histórico psiquiátrico, nós temos que pensar também nos trabalhadores essenciais, né? E aqui, principalmente, no início ali, esses estudos que eu estou trazendo para vocês são bem no início da pandemia, no início do ano passado,
Então, muitos deles focaram nos trabalhadores essenciais, principalmente nos profissionais da saúde, que é também muito óbvio, né? Esses profissionais, eles ficaram ali na linha de frente, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, eles tiveram que atuar com toda a incerteza sobre o vírus, com toda a insegurança de como devemos fazer para nos proteger, às vezes até com falta de recursos desses equipamentos de proteção, com a falta de respiradores que a gente viu. Então, enfim, eles realmente viveram uma sobrecarga de fatores de estresse, assim como também viveram uma sobrecarga de trabalho, certo? E esse estudo que ele fez ali no inicinho foi também avaliar. Era, na verdade, aqui tudo screening, tá? Então, screening para TEPT, screening para sintomatologia depressiva, ansiedade. Aqui era uma escala de, deixa eu ver, de estresse percebido, e aqui de insônia, isso é de insônia. E aqui o que a gente está vendo é quem, digamos, positivou o screening para essas condições no azul, e o negativo seria o laranja. Claro que a gente vê em quase todas as situações, a maior porcentagem é não, felizmente, mas ainda assim a gente tem um número desses 1.400 indivíduos quase que foram entrevistados, a gente tem uma proporção grande daqueles que naquele momento já tinham indícios de TEPT ou de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, em termos de porcentagem, aqui está, praticamente 50% deles indicavam TEPT. Não significa que diagnóstico, tá? Porque esse foi um estudo online, então isso são sintomas apenas. 25% depressão, 20% ansiedade, insônia quase 10%, e um bom indicativo, então, do quanto a pandemia estava afetando a saúde mental desses trabalhadores da área da saúde. Saindo um pouquinho da área da saúde, entrando na comunidade em geral, então esse estudo da China também acho que foi um dos primeiros que saiu na mesma linha, também uma web survey que avaliou aqui mais de 1.000 pessoas, também avaliando estresse percebido, sintomatologia ansiosa, o impacto psicológico, sintomas depressivos. Claro que aqui a gente tem que considerar assim, esses estudos normalmente são estudos transversais, então a gente falar de impacto da pandemia é difícil porque a gente não tem uma avaliação pré-pandemia, mas a gente pode falar de sintomas durante a pandemia, né? O mais correto seria a gente falar desses sintomas durante a pandemia. E olhando aqui só para a população que pontuou entre moderado a grave, de novo, a gente tem quase 30% deles com sintomatologia ansiosa, 16% sintomatologia depressiva e quase 60% acusavam ter algum desconforto psicológico durante a pandemia. Então, esse estudo também trouxe alguns preditores que foram interessantes e alguns preditores que foram comuns a esses 3 quadros, que foi, curiosamente, aqui ele trouxe o gênero masculino e estudantes, que é interessante, porque depois a gente vai focar um pouquinho nesse grupo, aqueles indivíduos que já percebiam a sua saúde como pobre, né, não se sentiam tão saudáveis e que tinham um histórico de doença crônica. Então, esses foram os fatores mais fortemente associados a essa sintomatologia. Nesse mesmo sentido, então, esse foi um estudo que eu conduzi também no ano passado. Acho que assim como todos nós, diante daquela situação, a gente pensou, bom, né, o que eu vou fazer agora com a pesquisa, o laboratório fechou, o que eu vou fazer com os pós-graduandos? Então, claro, como eu já trabalho nessa linha de neurociências e também com esses transtornos psiquiátricos, foi, digamos assim, foi um caminho fluido pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Então, essa foi uma web survey que nós conduzimos, foi de maio, junho e julho do ano passado, de 2020, então foi bem na primeira onda de altos contágios aqui no Brasil. E o que a gente olhou nesse estudo foi, primeiro, qual era a prevalência desses sintomas. De novo, são sintomas, né, pessoal, porque são escalas de autorrelato que a gente utiliza, então não é um diagnóstico, não é um diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico, mas são sintomas que foram avaliados a partir de um instrumento que é validado aqui pelo DSM-5. E o que a gente viu, essa foi uma amostra de mais de 1.000 indivíduos também, que praticamente 80% deles se percebiam mais ansiosos, 60% mais deprimidos, sentimento de raiva foi muito prevalente, sintomatologia somática, e aqui muitas dores, né? Dor aqui, dor ali, e problemas com o sono, qualidade do sono também foi uma alta prevalência. Tá? Então, chamando a atenção
para esses principais sintomas. A nossa população era formada principalmente por mulheres, isso é um viés importante de quase todas as web surveys, as mulheres tendem a responder mais. A idade média desses respondedores foi de 35 anos, a maioria deles já estava há mais de 3 meses em distanciamento social, 30% eram trabalhadores essenciais, aqui então da saúde, outros trabalhos essenciais que permaneciam ativos, a maioria estava trabalhando, tinha um bom nível de escolaridade, né, como a gente vê aqui, e em torno de 40% desses respondedores também relatavam ter um histórico prévio de doença psiquiátrica. Então, olhando precisamente qual a gravidade desses sintomas ansiosos, depressivos e sintomas indicativos de TEPT, o que a gente olha aqui também na marcação em laranja, é bem chamativo, né? Sintomas de ansiedade moderado a grave em praticamente 85% dessa população, praticamente 70% deles relatando sintomas depressivos de moderado a grave e 65% com indicativo de TEPT. Então, de novo, isso é o que aconteceu, um retrato durante a pandemia, a gente não tem como afirmar que isso é o impacto da pandemia, mas é durante a pandemia. E olhando quais as características dessa população que nos davam indícios de por que essa sintomatologia tão marcada, o que nós vimos? Que os mais jovens, as mulheres, os mais jovens, aqueles que tinham uma menor renda, menor nível de escolaridade e já histórico prévio de alguma doença psiquiátrica, era o grupo, né? Era o grupo de indivíduos que precisa, do ponto de vista de saúde pública, que precisa estar mais monitorado porque são pessoas com uma maior probabilidade de apresentar esses sintomas psiquiátricos. Também, assim, outro recorte dessa mesma web survey, a gente olhou para a funcionalidade dessa população. Então, aqui nessa amostra, a gente teve mais de 3 mil respondedores. E o que a gente buscava ver, a funcionalidade que eu digo aqui, eram em 5 aspectos, né? Primeiro, trabalho, como que essa pessoa estava conseguindo manter essa atividade laboral, relações sociais, cognição, alguns aspectos cognitivos, ócio, a parte financeira e também autonomia. Então, a gente olhou, na verdade, 6 aspectos que, em conjunto, a gente chama de funcionalidade, e nós vimos, foi muito interessante, nós vimos que nessa população brasileira, essa população, ela se classifica em 3 grupos, né, em 3 clusters. Isso aqui é uma análise de cluster. Então, nós temos um grupo de indivíduos aqui no azul, que manteve o seu funcionamento. Então, essas pessoas são aquelas, assim, vamos dizer, bom, conseguiram internamente encontrar meios de virar a chave e vamos adiante com essa situação. Temos um grupo de pessoas que mantiveram mais ou menos, então, assim, um funcionamento intermediário e temos um grupo de indivíduos com funcionamento bem baixo. Tá? Que provavelmente não, de fato, a gente viu uma correlação forte desse grupo aqui, de novo, com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, eram mais jovens, tinham menor renda, então muito parecido com as variáveis, os preditores que nós vimos ali anteriormente. Bom, e agora eu quero entrar um pouquinho nessa parte dos estudantes e chamar um pouquinho a discussão aqui para nós, para docentes e discentes, estudantes aqui, tanto graduandos quanto pós-graduandos, porque como nós, a maioria, acho que estamos aqui, estamos muito inseridos nesse meio, acho importante, assim, a gente trazer isso à discussão até para criar um debate depois aqui no final da apresentação. Então, assim, esse foi um estudo conduzido na Inglaterra com mais de 1.000 estudantes, e aqui a gente tem uma mistura de graduandos e pós-graduandos, né, que é um pouco complexo, porque eu entendo, assim, que são períodos distintos da vida, né? Claro que a gente sabe que nesse período de vida, vamos imaginar assim, seja na graduação, na pós-graduação, um período em que existe muita pressão no sentido de, bom, estou tendo um amadurecimento do ponto de vista de me relacionar, estou tendo um amadurecimento de o que eu quero ser, o que eu quero fazer da minha vida, mas ao mesmo tempo também é uma fase de muita insegurança, de muita cobrança. Então, é um período difícil, né? O período estudantil é um período difícil. Mas acho que também é diferente aquele estudante da graduação da pós-graduação, porque a pós-graduação, de uma certa forma, bom, a graduação no final da carreira também, mas a pós-graduação, de uma certa forma, ele já está, o próximo step dele já é o mercado de trabalho. Então, talvez ele já esteja também
mais ansioso ou inseguro no sentido, bom, o que eu vou conseguir depois que eu acabar o meu curso? Então, esse estudo britânico, ele foi muito parecido com, as escalas que ele utiliza foram muito parecidas com as anteriores que eu mostrei para vocês, e ele olhou, então, nessa amostra aqui de 1.173 respondedores, bem no início da pandemia também, ele olhou e trouxe que boa parte desses estudantes apresentavam sintomatologia depressiva num grau moderado, sintomatologia ansiosa baixa, vejam, baixa resiliência em 26%, se a gente voltar naquele dado lá no início da comunidade, lá na Espanha era de 18%, aqui a gente já tem um índice maior, então já mostrando, claro, a resiliência ela tem tudo a ver com a nossa capacidade depois de sair ou não dessa situação, então esse dado é bem importante. E claro que tudo isso correlacionando negativamente com qualidade de vida, com bem-estar, e aqui também mostrando a necessidade de buscar atendimento médico. O que eles viram também foi alguns fatores associados com essa sintomatologia. Aqui foi, de novo, o gênero foram as mulheres. Na maioria dos estudos indicam que as mulheres têm esse maior risco. Menor escolaridade, aqueles que utilizavam tabaco, se exercitavam menos, conviviam com alguma pessoa que era do grupo de risco para se contaminar, e que tinha já um histórico de doença mental, que foi avaliado pelo uso de psicofármacos ou pela presença de psicoterapia. Então, todas essas, e a menor capacidade de se relacionar, todos esses fatores eram fatores de predisposição para maior sintomatologia depressiva. E bem interessante, porque aqui ele traz, né, que quanto maior o tabagismo, maior o uso do tabaco, menor a atividade física, tudo isso levava a um circuito vicioso, então aqui chamando a atenção para que esses hábitos, realmente essa ruptura dos hábitos, ela é muito importante para a manutenção da estabilidade psíquica. Então aqui, de novo, quando a gente tem a modificação desses parâmetros, a nossa chance de ter mais sintomatologia psiquiátrica, pior qualidade de vida, pior cuidado com a saúde e de necessidade de maior suporte médico, ela é maior, obviamente. E andando um pouco por essa linha aqui dos hábitos de vida, esse outro estudo chamou muito a atenção em relação ao sono, o que também a gente sabe que o sono, na verdade, ele pode funcionar como um fator de proteção importante, desde o ponto de vista de se a gente tiver uma boa qualidade de sono, a gente dormir o número de horas de sono necessárias, ele funciona como um fator de proteção importante contra sintomas de humor, por exemplo. E esse estudo viu, principalmente ele avaliou esses hábitos, modificações nos hábitos de vida, ele viu que os estudantes, aqui é uma comparação de um grupo de estudantes e da comunidade em geral, que o grupo de estudantes ele tinha uma maior prejuízo no sono, na qualidade, nas horas dormidas, claro, também é fácil de entender, né, esses estudantes, tanto graduandos quanto pós-graduandos, até pelo próprio ensino remoto, ficaram muito mais expostos, né, mais horas de exposição às telinhas, como a gente fala, provavelmente mais ligados ao celular, coisas que a gente faz perto da hora de dormir, né? A própria luz azul, tudo isso vai interferir na nossa qualidade do sono ou levar a distúrbios do sono. E os distúrbios do sono, por si só, eles também, a gente já sabe que em longo prazo, indivíduos que padecem disso em longo prazo, eles têm maior chance de adoecimento físico, né, desde o ponto de vista de doenças cardiometabólicas, assim como também maior desconforto psicológico, mais sintomas de humor. Aqui também tiveram uma piora, digamos, na qualidade da dieta, e também interessante que tiveram um aumento de atividade sexual, tá? Isso aqui é um dado que esse estudo trouxe, talvez por uma necessidade de intimidade, de se relacionar, que as pessoas nessa idade, aqui a idade principalmente em torno dos 23 anos, necessitam. Bom, esse é um outro dado interessante que eu trouxe daqui exclusivamente para estudantes de pós-graduação, que eu vou chamar atenção até para a gente pensar um pouquinho qual poderia ser o nosso papel em tudo isso, né? Se a gente sabe que isso pode acontecer, claro, isso não vai acontecer com 100% dos estudantes, mas pode acontecer com uma parcela deles. O que a gente pode fazer? Então, vejam, esse estudo que ele fez foi comparar aqui gênero, o tipo de
o tipo de pós-graduação, então, se é acadêmico ou profissional, e o acadêmico normalmente pontuando mais para sintomatologia ansiosa, depressiva e ansiedade social, talvez porque a cobrança aqui seja maior, a pressão que esses estudantes sofrem seja maior. O tipo de pós-graduação, tá? E aí, claro, aqui só comparou engenharia, ciências sociais e artes, aqui o pessoal das artes também pontuando mais. Mas interessante é que para nós, método de ensino, certo? Então ele comparou aqui o ensino online, o ensino híbrido e o ensino presencial, tradicional. E o que se vê, de novo, é a comparação assim do online versus o tradicional, por exemplo, esse ensino online trazendo mais desconforto psicológico. Outro fator que é importante, né? Quem trabalha no pós-graduação e orienta estudantes. Então, a forma como nós nos comunicamos com esses alunos. Então, se essa forma foi face-to-face, provavelmente não, em alguns períodos, mas telefone, vídeo, ou foi só por mensagem, isso também interfere. Então, de novo, principalmente aquela presencial, ou aquela em que a gente consegue por vídeo, ou usando as plataformas, isso tem uma certa proteção, embora, claro, todos eles aqui apresentem scores importantes e sintomas, mas o fato de ser presencial ou por vídeo oferece uma certa proteção. E a mesma coisa a comunicação deles, entre os estudantes. Então, acho que é interessante porque nos traz algumas ferramentas, digamos assim, que a gente poderia usar, ou já estamos usando na maioria dos casos, mas que poderia ajudar nesse sentido de diminuir, então, esse desconforto psicológico. Bom, esse estudo é bem interessante, tá? Ele traz, assim, algum dos mecanismos possíveis de por que isso poderia estar acontecendo, tá? Não vou falar aqui desde o ponto de vista de neurobiologia, mas mais do ponto de vista psicológico mesmo. Então, ele trouxe esse esquema que é bem complexo, onde basicamente tudo interage com tudo, mas, bom, o interessante desse estudo é que ele é um estudo longitudinal, então ele já tinha uma avaliação antes da pandemia, então esse T1 aqui que ele se refere é a avaliação de sintomas de ansiedade e depressão antes da pandemia. Essa universidade faz esse acompanhamento ano a ano, até porque o objetivo é ver a performance acadêmica, o quanto esses aspectos emocionais podem interferir nessa performance. Mas, durante, então, com o acontecimento da pandemia, eles acabaram fazendo uma segunda avaliação, incluindo aqui novas ferramentas, que foi aqui uma avaliação de solidão e uma avaliação de estratégias de coping. E o que ele viu, e também de procrastinação, tá? E o que ele viu, basicamente, assim, são muitos resultados, mas só para simplificar, claro que ansiedade e depressão, previamente, poderiam estar associadas com mais ansiedade e mais depressão no momento pós-pandemia. Ao mesmo tempo, ansiedade e depressão também está relacionado com maior solidão, assim como também está relacionado com mais estratégias negativas de coping, então menor capacidade interna de lidar com essa situação. Da mesma forma, a própria ansiedade, a própria depressão também aumentam a procrastinação, e a procrastinação também interfere na performance acadêmica, no rendimento acadêmico. Então, de uma certa forma, assim, todas essas variáveis, sejam sintomas de ansiedade e depressão, que podem ser mediados, exacerbados pela solidão, né, a função do distanciamento social, pela presença do estresse, a nossa falta de recursos internos, assim como tudo isso pode aumentar a procrastinação, mas todos esses fatores, em conjunto, acabam diminuindo o rendimento acadêmico. Então, eu acho que isso é importante, porque, assim, não dá para a gente deixar de lado a saúde mental e não dá para a gente ignorar se nós temos aqui estudantes e até docentes, por que não docentes, que apresentam esse desconforto psicológico, ou estão aí fechando critérios para episódio depressivo ou para transtorno de ansiedade. Não dá para a gente ignorar esse fato, porque isso vai prejudicar o estudo, isso vai prejudicar o desenvolvimento do trabalho. E um pouco nessa linha também, esse outro estudo traz como avaliar um pouquinho a satisfação do aprendizado. E aí, claro, puxando para a pandemia, eles propõem, na verdade, isso aqui é uma hipótese, um modelo, uma proposta de modelo, de como é importante avaliar essa satisfação e, principalmente, agora, avaliar a satisfação com o aprendizado online, certo? E o que eles mostram também é que, vejam, ó, aqueles estudantes que apresentam boas estratégias de aprendizado, né, que conseguem puxar lá do metacognitivo, obter essa informação, organizar e transformar essa informação, linkar ela
com as coisas do dia a dia, ou seja, aqueles indivíduos que de fato apresentam estratégias de aprendizado e conseguem se organizar para isso, provavelmente isso vai ter um impacto positivo na parte emocional, certo? Nesses sentimentos de, ok, estou desfrutando desse aprendizado ou não, estou super entediado com isso ou super frustrado, né? Então, pode ser que as estratégias de aprendizagem funcionem como preditor desses sentimentos. Por outro lado, essa carga emocional, de novo, ela também pode funcionar como preditora da satisfação do aprendizado. Então, de novo, assim, a gente pode se esforçar ao máximo, as nossas estratégias de ensino podem ser maravilhosas, mas se a base emocional desse estudante está tocada, talvez tudo que a gente faça aqui não vai ter um resultado esperado. De outra forma, a gente tem também que essa questão emocional, esses sentimentos, eles podem funcionar como mediadores entre as estratégias de aprendizado e a satisfação. E, por fim, também o engajamento desses estudantes, que foi medido, né, por tempo nas plataformas, esforço, atenção, perseverança. Então, esse comportamento engajado dele com o ensino e a interação social também podem funcionar como mediadores do quanto essas estratégias de aprendizado vão levar a uma satisfação desses estudantes. Bom, saindo um pouquinho, então, dos estudantes, dos discentes, eu achei esse estudo bem interessante, porque ele traz aqui a questão dos docentes, embora que são docentes de todos os níveis, mas a maioria deles eram docentes do ensino médio, e ele traz o risco, né, de burnout, o estresse e o burnout durante esses tempos de pandemia. Então, o burnout, a gente sabe, é aquela síndrome em que a gente chega a uma exaustão laboral, normalmente por excesso de demandas e diminuída a capacidade de lidar com essas demandas ou com essas pressões. E aqui algumas das características de porquê ou de variáveis que estão associadas ao burnout, a gente até pode se reconhecer em muitas delas aqui, né? Então, problemas como desmotivação, problemas com a família dos estudantes, falta de suporte entre os colegas, alta carga de demandas administrativas que a gente recebe, sobrecarga de trabalho, qual o nosso papel, conflito em relação a qual é realmente o nosso papel, qual é o nosso ambiente, será que o nosso ambiente está adequado? Então, isso aqui já existe antes da pandemia, mas junto com a pandemia, o que veio a mais? Tivemos que aprender novas tecnologias, tivemos que lidar com a dificuldade, bom, trabalho em casa, mas então eu tenho as minhas atividades de casa, eu tenho as minhas atividades de trabalho, isso, claro, pessoas que têm que cuidar dos filhos ou dos pais, por exemplo, devem ter mais exacerbado essa questão. O próprio medo da infecção pela Covid, questão financeira, né, de não saber o que vai acontecer depois, junto ao distanciamento social. Então, todas essas variáveis aqui podem, de novo, culminar com o burnout. Mas o interessante, de novo, é que a pandemia e suas consequências, ela pode, na falta dessas estratégias de coping, ela pode levar a deficiências cognitivas, ela pode deixar essa pessoa mais ansiosa e até a sintomas físicos, tudo isso levando ao adoecimento e, claro, prejudicando a qualidade da educação. Tá? Então, ele traz de novo aqui que o estresse da pandemia, levando a, principalmente aqui mais sintomas de ansiedade, mais déficit cognitivo, sintomas físicos, tudo isso podendo levar a um quadro de adoecimento, mas sempre passando por essas estratégias, por esses recursos internos que temos ou não temos, né? Dependendo de cada um de nós. Mas nem tudo é negativo, tá, pessoal? E agora eu já estou me encaminhando para o fim, eu queria trazer algumas coisas positivas. Então, esse estudo aqui avaliou um pouquinho entre estudantes e docentes, avaliou aspectos positivos e negativos que cada um desses grupos identificou durante a pandemia. Então, os estudantes, por exemplo, como positivo, o que eles encontraram? Eles se tornaram mais independentes, né, do ponto de vista conseguiram se tornar, estudar de forma mais independente, se adaptaram bem a esse ensino online, conseguiram se adaptar bem a essa mudança, e também muitos relatam essa flexibilidade de horários, de poder escolher o melhor horário para assistir as videoaulas, etc. Como negativo, principalmente, tem a questão do ambiente, então, assim, em casa, né, a questão de claro, quando a gente está trabalhando em casa, a gente deixa de ter aquele ambiente enriquecido, que é o ambiente em que eu interajo com meus colegas, ou
né, na pós-graduação, o meu ambiente ali dos laboratórios. Então, tem pessoas que em casa podem encontrar também esse ambiente, mas para outros nem sempre é fácil, porque não tem o espaço adequado, porque tem problemas de tecnologia, né? Tem várias questões, porque os pais não entendem que o indivíduo está ali concentrado e distrai ele a todo momento. Enfim, se preocupam muito com as questões da avaliação, se preocupam muito, às vezes, com essa questão de se distrair em função de barulhos ou realmente de perda da concentração e a falta de interação. Então, isso foi o que os estudantes apontaram como aspectos positivos e negativos do estudo online da pandemia. Já os docentes, o que eles olharam? Vejam, como positivo, o fato de aprender novas técnicas metodológicas, como criar e inovar em tempos de pandemia, aprender novas ferramentas, né, e o ensino remoto, a implementação do ensino remoto. Como aspectos negativos, principalmente em relação à pós-graduação, o fechamento dos laboratórios, e aqui na nossa área, né, ciências biológicas, isso tem um impacto importante. Incerteza em relação, será que a avaliação que eu estou fazendo, ela é correta, ela atende às necessidades dos alunos? Então, esses foram os principais aspectos negativos que os docentes trouxeram. E também, assim, desafios e benefícios do lockdown também apontados em alguns estudos, tá? Então, o mecanismo dos desafios, né, que esses autores aqui trouxeram. Primeiro, essa questão, a falta de interação social, a falta de suporte, isso pode levar a maior isolamento, a um quadro maior de isolamento, que leva a uma perda de concentração, de motivação, altera aqui a cognição. Por outro lado, essa questão do ambiente, né? Se o ambiente não é enriquecido ou se o ambiente não tem as condições adequadas, isso também pode desmotivar e levar à perda de concentração. Tivemos também a situação como desafio, como é que a gente consegue contabilizar horas de trabalho e o tempo de lazer, já que a gente está em casa, né? Antes a gente tinha aquela quebra, fui trabalhar, voltei, mas agora é tudo em casa, então como é que a gente consegue fazer uma barreira nisso? Sobrecarga de trabalho, e daí é que as atividades, principalmente de laboratório, que foram paradas, né, de uma certa forma, ou, enfim, porque aquelas pessoas que têm as questões familiares, que precisam cuidar de questões familiares, também tiveram que deixar para depois as atividades de pesquisa, ou aqueles estudantes que estão na área médica tiveram que trabalhar também na linha de frente, tiveram que deixar para depois as suas pesquisas. Isso tudo também aumentando a pressão, né? A questão dos financiamentos das agências de fomento, será que eu vou ter prorrogado meus prazos? Será que a minha bolsa vai ser prorrogada? Então, todas essas questões também podem levar ao desconforto psicológico, a maior sintomatologia do ponto de vista de saúde mental, e também frustração, né? O sentimento de frustração que a gente falava no início, aqui no caso dos estudantes, principalmente ficam frustrados até pela cobrança, né, da pressão que eles têm de resultado, de artigo, de finalização. Então, esses são alguns desafios apontados, mas, curiosamente, alguns desses desafios, para algumas pessoas, alguns estudantes, na verdade, foram interpretados como benefícios, certo? Então, assim, o suporte, né? O suporte a interação que eles conseguiram manter esse suporte, a transformação digital, eles viram como uma nova oportunidade. Essa transformação digital, ou seja, alguns relatam assim, eu não pude mais fazer o meu experimento, mas eu dediquei muitas horas para leitura, para me atualizar, para fazer um outro tipo de trabalho, e eu aumentei a minha eficácia, até porque eu não tinha o deslocamento, então eu foquei em horas para aprender mais, isso me deu mais autonomia. Alguns relatam, inclusive, ter mais tempo, né? Em função de terem se organizado, eles conseguem ter mais tempo, inclusive para lazer. Então, alguns conseguiram ver tudo isso como novas oportunidades, com aumento de produtividade, até com melhora do bem-estar. Até relatos assim de pessoas que conseguiram praticar mais atividade física em função de terem essa flexibilidade de horário. E para finalizar, então eu queria deixar essa sugestão aqui com vocês, que eu acho que a palavra final aqui que eu queria deixar dessa palestra é que a gente consiga transformar essa crise em uma oportunidade, né? Eu acho que isso seria a chave para a gente conseguir manter assim a nossa saúde, o nosso bem-estar. E com isso eu acabo, então, eu acho que podemos abrir para a discussão.
Muito obrigado, Adriana, pela riqueza de informações que você trouxe, e certamente vai animar a discussão. Vou pedir à Ana Paula, então, para ser moderadora da discussão, repassando para você as perguntas que estão no chat e, eventualmente, identificando as pessoas que querem fazer uso do áudio. Então, Ana Paula, é contigo. Muito bem, Adri, obrigada pela apresentação, muito interessante, de fato, vários pontos aí para reflexão. E quem tiver perguntas podem ir escrevendo no chat ou então manifestar o desejo de fazer pergunta com o microfone aberto. Enquanto isso, eu vou repassar aqui a pergunta, o comentário do professor Paulo, que comenta que em Goiânia foi observado um aumento de 20% no registro de mortes em janeiro desse ano comparado com o mesmo período do ano passado, e que os principais causas é Covid e aumento no índice proporcional de mortes por questões cardiovasculares. Então fica a questão, as mortes por doenças cardiovasculares seriam uma consequência da infecção pelo vírus ou outras causas, como mudanças de hábitos, não acompanhamento médico devido. Então, além, né, desse impacto direto da infecção, também teria esses aumento do índice de mortalidade por questões secundárias, né? Então, um comentário aí teu sobre isso aí também. Sim, eu concordo exatamente com o que vocês falaram. Eu acho que, obviamente, assim, os hábitos não saudáveis, eles corroboram para um aumento de risco de doença cardiovascular e que pode ter sido exacerbada pela infecção com a Covid, né? E os hábitos, como a gente viu, assim, a primeira coisa que aconteceu foi uma ruptura da nossa rotina e até a gente conseguir se organizar, e nem todo mundo consegue se organizar no sentido de vou seguir a minha atividade física, vou tentar me alimentar bem, vou procurar dormir bem e vou ter até estratégias para lidar com estresse. Tudo isso, se desorganizado, tudo isso sem dúvida constitui um fator de risco importante para a doença cardiovascular que pode ter sido agravada pela própria contaminação, que a gente sabe, né, que o vírus não é tão só respiratório, que ele acaba afetando também essa questão cardiovascular. Muitos parabéns aqui pela apresentação no chat. Pessoas digitando. Estou vendo algumas alunas aqui do PPG. Bom, enquanto o pessoal vai preparando aí outros comentários e perguntas, eu queria te perguntar se vocês têm algum plano de repetir o web survey que vocês já aplicaram e o que tu esperaria encontrar assim, de diferente, porque estamos aqui nos aproximando há 2 anos dessa situação. Em alguns casos, a gente estava comentando, né, no início da sessão sobre as universidades, que ainda não retornaram plenamente, né, há 2 anos ainda está nessa situação aí de indecisão. Outros profissionais nunca deixaram de trabalhar, então talvez a resiliência também seja uma questão de tempo, né? O quanto tempo, né, numa mesma situação adversa a gente consegue aguentar. Então, talvez depois de 2 anos, algumas pessoas que estariam ok em 2020 não estão mais agora, e outras que estavam mal em 2020 já se recuperaram, porque talvez a vida mudou. Enfim, o que vocês esperariam encontrar numa repetição da pesquisa de vocês? Isso é interessante, Ana. Lá no início, quando a gente planejou o estudo dessa web survey, a gente até pensou em fazer um longitudinal, mas era difícil de acertar qual seria o T2, né? Porque a gente não tinha a menor ideia de quanto ia durar essa pandemia, e a gente achou que ia ser alguma coisa curta, acho que todo mundo achou assim, que pudesse ser alguma coisa razoavelmente curta. Então, assim, originalmente ela não foi pensada no longitudinal, o que hoje eu vejo que poderia ter sido muito interessante. Tem um estudo interessante também brasileiro, que foi conduzido por uns colegas da USP, que, claro, eles têm um viés de seleção importante, porque esse estudo ele tinha uma avaliação pré-pandemia, ele tinha uma avaliação pós-pandemia, mas o viés de seleção que ele tem que foi feito só dentro da universidade, então com funcionários da universidade, o que são pessoas, né, que têm, desde um ponto de vista econômico, uma estabilidade, uma segurança, então eles não têm esse estressor financeiro que foi o que, se a gente pensar assim, no Brasil, a grande camada da população, isso foi um estressor importante. Enfim, nesse estudo deles, eles viram, em relação à ansiedade e depressão, são instrumentos diferentes dos nossos também, então, claro, cada escala, né, embora avalia o mesmo construto, as escalas são diferentes, eles viram uma gravidade menor do que essa que a gente trouxe nesse nosso estudo, no pré, e viram que no pós isso se mantinha
ou até em relação à ansiedade tinha um leve declínio. Só que isso tudo foi feito ano passado, então foi feito um pós-pandemia, não me lembro exatamente qual mês que eles fizeram. Então, tem esse dado que é interessante de imaginar assim, que a gente poderia esperar que houvesse uma manutenção desses sintomas, ou até um declínio, por essa questão que tu trouxe. Bom, já estamos agora convivendo há 2 anos com essa situação, eu já conheço, agora a gente tem a vacinação, eu já sei como me cuidar, ou muitos eu já tive Covid, tive sintomatologia leve, então, né, deixou de ter um impacto tão alto como tinha lá no início, mas, por outro lado, também pode ter aquelas pessoas em que não só a Covid e a contaminação, mas que principalmente a questão laboral e a questão do distanciamento social possa ter um impacto muito importante a médio e longo prazo. Então, essas pessoas possam permanecer com sintomatologia ou possam, de fato, adoecer para fins de fechar critério para um diagnóstico. É muito difícil de responder, mas, assim, eu sigo pensando que, felizmente, a grande maioria de nós, falando da sociedade em geral, possui esses recursos, possuem essas estratégias de coping e conseguiram lidar com essa situação de uma forma ou de outra, embora mais assustados no início, mas conseguiram lidar. Mas, infelizmente, sim, a gente vai ter uma parcela da população que vai precisar ser atendida, que vai precisar ter saúde pública, recursos, atendimento para poder receber aí ou uma farmacoterapia ou uma psicoterapia. Ótimo, muito obrigada. Vou seguir a ordem aqui das manifestações no bate-papo e o professor François ele gostaria de fazer uma pergunta. Adriana, eu fiquei surpreso por um dado que você apresentou, uma tabela de estudante de pós-graduação publicada pelo Liang em 2021, onde mostrava a diferença estatisticamente significativa entre os formatos de ensino, completamente online, com mixto ou presencial. Mas a diferença é muito tênue, esperava uma diferença muito maior. Será que na nossa realidade, onde talvez as condições dos estudantes ter acesso a uma boa internet, etc., não aumentaria essa diferença? Minha expectativa é que a diferença era muito maior. Aqui tem a diferença de 1%, menos de 1%. E aí, uma pergunta ligada a esta, será que existe no Brasil um estudo tentando comparar, por exemplo, os cotistas dos não cotistas com o pressuposto de que os cotistas têm maior dificuldade de boa internet, do computador em casa, de repente faz através de celular, o que certamente não é nada interessante, né? Uhum. Não, eu concordo exatamente. Até fui olhar aquele estudo que eu trouxe aqui, é um estudo da China, né? Bom, tem uma realidade diferente da nossa. Eu também me chamou a atenção porque assim, os scores de todas as escalas são bem altos, não são scores baixos, e a diferença realmente do online para o offline é muito baixa, embora tenha sido ali estatisticamente significativa. E eu acho que isso tem muito a ver, de fato, com a questão de acesso, né, à internet, enfim, a condição do ambiente, como a gente colocou. Se eu tenho uma sala para estudo, se eu tenho uma cadeira ergonômica, se eu tenho o ambiente adequado e que realmente eu possa estudar de uma forma eficiente, ou se, como a gente conhece, assim, a realidade do Brasil em que existe uma exclusão digital, né? Então, acredito que provavelmente aqui no Brasil a gente tivesse resultados diferentes, eu concordo contigo nesse sentido. Eu desconheço se existe algum estudo em relação a isso, ou comparando cotista e não cotista, até seria interessante de buscar. Realmente não sei, assim, do que eu revisei de literatura para trazer para essa palestra, eu não encontrei nada mais específico do Brasil, exceto esse estudo da USP, mas que tem esse viés de seleção, que são funcionários públicos que provavelmente tenham todas essas condições sanadas, né? Não tenham isso como prejuízo. Então, mas por outro lado, até interessante, assim, agora eu lembrei de um desses estudos que eu li, que era um estudo qualitativo, claro, não era cotista, mas era uma pessoa com deficiência, né? Esse estudo era qualitativo, então ele trazia algumas frases do que as pessoas tinham comentado durante o estudo. E tinha, de fato, um estudante que era deficiente físico e que estava mais contente agora com o estudo online porque ele não se sentia excluído, né? Como ele estava em casa e ele tinha o mesmo acesso que todos os demais, ele não tinha nenhuma dificuldade de deslocamento, etc., então ele se sentia mais confortável agora com o estudo online.
Mas, assim, outro dado importante que eu acho a gente também ter em mente que é aquilo, por mais que as estratégias sejam maravilhosas, vai depender muito do emocional desse estudante. E se a gente ignorar essa questão, por mais que a gente se esforce, a qualidade do ensino ou a satisfação do estudante sempre vai ficar a desejar. Né? Acho que é algo também relevante sempre da gente ter em mente. Obrigado, Adriane. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, seguindo aqui nas manifestações do chat, a Roseli, ela pergunta quais seriam as perspectivas de longo prazo quanto à saúde mental pós-pandemia. Eu sei que tu já comentou algum pouco sobre isso, mas talvez a gente poderia pensar, inclusive, retornando o mundo como era antes. Será que uma grande parte desse impacto seria revertido ou a gente teria ainda uma grande porcentagem de pessoas com um impacto que perduraria, ou como é que tu enxerga isso? Eu acho que a gente vai ter ainda um grande impacto desse ponto de vista de saúde mental, né? Tem autores que chamam a nova pandemia vai ser a pandemia de saúde mental. Mas, de novo, assim, isso é muito individual, porque vai depender muito de quanto isso afetou o teu dia a dia, né? No sentido assim, bom, eu perdi pessoas na pandemia, eu perdi o emprego na pandemia, então tudo isso são agravantes que para essas pessoas com certeza vai ser mais difícil delas retomarem, porque elas de fato sofreram muito com tudo isso, né? Comparado àquele que, bom, ficou comodamente em casa, teve uma boa internet, não teve perdas econômicas, mas sim, eu acho que médio e longo prazo a gente ainda vai ouvir falar muito assim do impacto da pandemia na saúde mental de uma forma geral. Certo. A Alexandra, ela comenta que os dados que tu mostrou, eles são compatíveis com o que observamos em nossos alunos de maneira empírica com relação à saúde mental, e te parabeniza pela palestra. Legal, Alexandre. Eu até fiquei pensando, só fazer um comentário, esse último slide que eu mostrei dos benefícios e dos desafios, até fiquei pensando em fazer uma brincadeira agora com os nossos pós-graduandos, né? Construir aquelas nuvens de palavras, né? Que eu acho que é bem pertinente. E até preparando assim esse material, eu fiquei refletindo assim, agora como coordenadora do PPG, o quanto a gente poderia também ter feito um pouco mais, né? Mas é que eu acho que realmente assim a pandemia pegou de surpresa a todos. Num primeiro momento, talvez muitos ficaram congelados, digamos assim, até que a gente pense alguma coisa para fazer. Mas agora olhando todo esse material, a gente percebe assim o quanto nós docentes ou que estamos em cargos de gestão podemos fazer para amenizar algum desses aspectos. Com certeza, certamente. Temos muitos aprendizados vão ficar, né? E a gente pode não esquecer disso para os próximos meses e anos, né? Daqui para frente. A Denise, ela comenta que sobre essa questão laboral, os servidores que atuam em áreas de limpeza, lavanderias de hospitais, eles não são enquadrados como servidores da saúde. Em um estudo que participamos, eles tentaram, mas não conseguiram, eles foram excluídos dessa observação. E em muitos aspectos é algo, né, que acaba também tendo os mesmos impactos muito próximos, né, apesar de não serem enquadrados como profissionais de saúde. Assim, como eu falei, tem uma quantidade absurda de estudo com profissional da saúde, né? Tem uma quantidade absurda, realmente, trabalhador essencial, que não saúde, pouquíssimo, mas assim, dois relatos que me ocorrem aqui. Eu lembro de ter lido um estudo que comparava profissionais da saúde que estavam na linha de frente com aqueles que estavam na área administrativa, e os da linha de frente tinham mais sintomas ou mais... provavelmente mais sintomas, tipo isso de estresse, ansiedade. Mas, assim, nessa web survey que a gente conduziu aqui no Brasil, a gente também tem um recorte com trabalhadores essenciais. Daí a nossa pergunta da pesquisa não era assim, você é profissional da saúde, você é profissional essencial. Então, ficava aberto para a pessoa, se ele era um motoboy ou se ele era um médico, ele poderia clicar como positivo ali. A gente ainda está analisando esses dados, mas curiosamente, assim, os resultados preliminares mostram que o ter sido profissional essencial funcionou como um fator de proteção contra sintomas de ansiedade, estresse e depressão. E daí ficamos assim pensando, mas por que isso, né? Mas de uma certa forma, assim, dá para entender, claro. De novo, esse resultado que eu trago é lá do ano passado, de maio a julho.
Mas, assim, essas pessoas, primeiro, elas tiveram que sair de casa todos os dias para trabalhar. Então, queira ou não, elas mantiveram o trabalho, mantiveram a situação laboral, mantiveram o dia a dia delas, embora, claro, com mais sobrecarga, mas mantiveram o dia a dia. E, por outro lado, ao sair para trabalhar, elas também interagiam, porque elas provavelmente tinham um grupo de colegas, estavam numa situação em que elas precisavam interagir. Então, eu acho que esse fato, assim, de novo, de manutenção mais próxima da sua rotina e o fato de estar socialmente conectado, talvez sejam, né, aí os mediadores de por que esses trabalhadores essenciais tiveram menos sintomas do que a comunidade em geral. Com certeza, faz sentido. São contextos muito diferentes, né? Quem teve que ficar em casa do dia para a noite, quem continuou trabalhando normalmente, seguindo a rotina. A Denise, ela disse, professora, eu poderia falar sobre dificuldade de estudos diferentes. Não entendi se é uma pergunta ou se ela gostaria de comentar alguma coisa. Denise, se tu quiser abrir teu áudio para comentar, fique à vontade. Vejo que tu está com o microfone aberto, mas a gente não está te ouvindo. Não te escutamos, Denise. Acho que ela está tentando falar, mas não sei se o microfone está conectado. E é interessante, assim, enquanto ela tenta, que quando a gente conversa com os alunos da graduação, é muito parecido com aquilo que eu trouxe ali do estudo, o que eles veem de positivo. Muitos deles relatam isso, né? Essa coisa da independência, da flexibilidade do horário, de principalmente disciplinas que são muito teóricas, que talvez eles gostem dessas videoaulas, porque eles podem voltar e repetir quantas vezes for necessário. Então, eles trazem essa questão. Tá, a Denise, ela saiu, acho que ela está voltando para tentar consertar o microfone, e enquanto isso o professor Paulo Guedini, ele comenta que além do impacto na saúde mental dos pós-graduandos e docentes devido à pandemia, há de se juntar a questão de insegurança que a CAPES, Sistema de Pós-Graduação, está trazendo a todos. Então, acho que tu, como coordenador atual do nosso PPG, pode comentar bastante sobre isso. Esse é um desastre total, né, Paulo? Ela está trazendo essa insegurança para todos, né? E não é só para os discentes, porque, assim, os discentes, claro, a gente está pensando aquele doutorando que está concluindo o curso, aquele pós-doc, eu acredito que a situação dele pode ficar mais agravada porque ele está com o pé já lá no mercado de trabalho ou concluindo, mas aí faltou tempo, faltou tempo para a execução dos experimentos, e ele está pensando, bom, será que a minha bolsa vai ser renovada? Será que eu vou conseguir o pós-doutorando? Será que eu vou conseguir publicar o suficiente? Porque, afinal, eu estou no pós-doutorado para fazer currículo, aprender e fazer currículo para depois ir para o mercado de trabalho. Então, acho que tem todas essas pressões que ficam mais marcadas nesse grupo. Em relação a nós, como pós-graduação, eu acho que é um desastre total, porque, assim, não sei se eu estou desinformada, mas a última notícia que eu tive da CAPES foi aquela prorrogação de 6 meses, que foi lá no início, ano passado, e depois disso, nunca mais a gente teve nenhuma diretriz, né, de como conduzir essa situação. Então, assim, aqui no PPG, eventualmente nas nossas reuniões da comissão, a gente traz a situação dos alunos e os prazos e fica conversando, assim, né? Claro, muitos prazos já esgotados, principalmente de mestrandos, mas a gente fica naquela saia justa, assim, como vai cobrar mais se a gente sabe que são alunos das ciências médicas, que os laboratórios pararam e que não tinha o que fazer, né? Mas, por outro lado, a gente não sabe qual vai ser a penalização de todos esses atrasos em relação ao PPG pela CAPES, porque não existe um posicionamento. Então, gera uma certa angústia, assim, porque, por um lado, como gestora, tu pensa, bom, eu tenho que, né, esses alunos vão precisar concluir, eu preciso prestar contas para a CAPES, mas, por outro lado, tu te coloca no lugar deles e, olhando tudo isso que eu trago aqui de saúde mental, tu também fica pensando, bom, até que ponto alguns desses alunos não estão nessa situação, né? Então, é uma situação bem difícil, assim. O André mesmo comentou ali que ele se sentiu congelado, né? Como tu mesmo tinha comentado antes, né? Sobre os alunos de pós-graduação. Denise, porque assim, né, pessoal? A Denise vai falar? Vamos ver se a Denise conseguiu voltar com o microfone.
Ela está com o microfone ligado, mas não estou ouvindo. Não sei se a Denise está tentando falar. Agora desligou. Vamos ver. Não, acho que ela saiu de novo. Segue, Adri, desculpa. Não, é porque assim, ó, eu ia comentar, claro, o ideal seria que todos nós tivéssemos a capacidade de transformar esse grande desafio em oportunidade, né? Mas a gente sabe que isso não é possível para todo mundo. Nós mesmos, assim, na condição de docentes e de orientadores, em algum momento a gente parou, pensou e, bom, né, paramos tudo, o que a gente pode fazer? Mas, de novo, assim, nem todas as áreas conseguem transformar os projetos em outras coisas, nem todos os pós-graduandos querem essa mudança de projeto, porque daqui a pouco aquele projeto já estava andando, era um sonho que ele tinha de desenvolver tal experimento. Então, é uma situação delicada e muito individual, acho que cada um lida de uma forma diferente do outro, né? E afinal, acho que a gente tem que respeitar, assim, é uma situação muito adversa. Nesse sentido, o Enilton, ele comenta aqui, te parabeniza pela palestra. Ele diz que, considerando, né, a realidade dele, percebeu que muitos colegas docentes não se adaptaram bem ao ensino remoto e, preocupados com atividades avaliativas, sobrecarregaram os alunos de graduação com atividades como artigos, seminários, e isso gerou parte importante do impacto nos estudantes. E aí ele pergunta se tu já viu algum estudo nesse sentido, sobre essas adaptações em atividades didáticas, incluindo as avaliativas. E ele diz que é muito mais comum nessa perspectiva educacional, mas que ele considera que isso teria relação direta com o impacto na saúde mental dos estudantes, né? Essa sobrecarga por essa mudança brusca para o ensino remoto emergencial e os professores não dosando muito bem essa carga avaliativa. Sim, eu acho que sim, né? Em algum desses aspectos ali a gente pode considerar isso como uma sobrecarga, né? Tanto para o docente quanto para o discente. E assim, falando um pouquinho do docente agora, alguns estudos também comentam que a gente constantemente está recebendo cobranças da área administrativa, então a gente recebe, não sei, enfim, informações, né, da pós-graduação ou da reitoria, com cobranças, né, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e às vezes também informações conflitantes, né? Um dia uma coisa, outro dia outra. Então, tudo isso acaba pesando. Para o discente, a mesma coisa. Se todos os professores quiserem ter múltiplas atividades complementares, claro que vai acabar sobrecarregando. Então, acho que isso também, com certeza, pode ser um fator, uma variável a mais a considerar como possível fator relacionado à saúde mental ou à falta, né, de saúde mental. E assim, em relação às metodologias, claro, sempre vem, eu considero assim, eles sempre trazem que o professor ele tem que acabar atraindo o aluno, então ele vai ter que diversificar, utilizar, enfim, videoaulas, plataformas, jogos, discussão de casos, artigos, que ele vai ter que encontrar ferramentas metodológicas variadas para poder atrair a atenção e a motivação desses alunos. E também com a parte de avaliação, né, que a gente, como professor, nunca sabe assim, se aquilo está sendo correto, se aquilo está sendo justo, e os discentes, por sua parte, se preocupam muito também com a parte avaliativa, se eles vão conseguir também dar conta dessa avaliação. Enfim, tudo isso acho que são fatores que sim, que podem ser fatores relacionados aí com a saúde mental ou falta dela. O Gelson, ele comenta sobre a taxa, né, o aumento da taxa de suicídios em estudantes e que isso levou à abertura de algumas escolas em alguns locais, que a UPAS também levantou essa preocupação. Ele pergunta se existem dados na pós-graduação nesse sentido, imagino que em relação ao suicídio. Não sei se tu conhece alguma informação sobre isso. Olha, não conheço, fiz uma rápida busca para trazer alguma coisa aqui para vocês, não encontrei nada, talvez tenha, eu só não tenho encontrado. Mas assim, o que a gente pode especular, tendo em vista esse resultado aqui de saúde mental, é que possa aumentar as taxas de suicídio, né? Principalmente por essa questão do distanciamento social, pelo isolamento, pelo sentimento de solidão. Então, eu acho que é possível que isso aconteça, mas eu não tenho realmente um dado concreto assim para mostrar para vocês.
Bem, a Denise, acho que ela não conseguiu voltar com áudio, ela comenta que um dos desafios que enfrentamos na pandemia é exatamente o que está acontecendo agora, muitas vezes por não investimentos pela ausência de investimentos nas empresas prestadoras de serviços, não temos acesso a uma internet eficiente. Então, acho que ela, explica aí porque não conseguiu comentar, mas de qualquer forma, eu agradeço, Denise, tua participação. André está agradecendo novamente a tua apresentação, excelente palestra e discussão, precisa sair. E não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou comentário para a Adriane. Acho que estamos também aqui no limite de tempo. François, por favor. Dá tempo para fazer mais uma pergunta. Essa questão de relação docente-discente, em termos de avaliação, sobretudo, eu acho que é a mais preocupante, né? Como que a gente vai avaliar de uma forma eficiente, sem pressionar demais o aluno. Agora, na pesquisa de opinião dos estudantes, suponho que é muito complicado, porque tem muitos fatores que vão se misturando. Por exemplo, o que a gente está vendo, pelo menos na nossa unidade, é que aluno de graduação, eles puxaram muitas matérias. Talvez um pouco a sensação de que era mais fácil passar. O que tem um estudo que mostrou isso na UFRJ, o nível de aprovação era muito maior, né? Especialmente no início, primeiro ano. E aí eu acho que eles não conseguiram tocar o barco com tantas disciplinas e começaram a abandonar no meio, né? Então, quando vamos pesquisar a opinião, tem uma pergunta metodológica, é difícil, suponho eu, um pesquisador saber retirar a influência de que predomina na resposta de insatisfação, de estresse, né? Se o próprio escolha do estudante não também teve uma certa parte de culpa, entre aspas, vamos dizer, né? Sim, concordo também, François. Até fico pensando assim, vários alunos, a gente viu aqui, a Ana deve ter visto também na tua universidade, a quantidade de alunos por turma é muito maior, né? Eu costumava ter 30 alunos numa turma, agora eu tenho 40 e poucos, e assim por diante. Então, acho que sim, eles estão puxando muitas cadeiras, isso eu já ouvi também de estudantes, então, sei lá, faziam 5, 6 cadeiras, agora eles estão com 8, 9, e aí realmente, é como tu diz, aí é difícil, eu acho que tem de todas as partes, assim, tem a parte nossa de docente, tem a parte do discente e tem a parte da tecnologia. Todos esses fatores, eles têm que ser considerados, porque até para ver qual é a satisfação com a avaliação. Então, sem dúvida, assim, são N fatores a considerar. A Denise comenta ainda que foi um desafio para os professores e alunos, os alunos pegaram muitas aulas, né, como comentou o François, e alguns professores com preocupação com a qualidade de ensino nos sobrecarregaram, né? Então, justamente pensando em não perder qualidade, acabaram exagerando na quantidade. Né? E até assim, a gente que trabalha na graduação e no pós, né, muitos de nós no início, principalmente, ficamos muito envolvidos em aprender essas tecnologias, em como é que vai ser a minha aula, como é que eu vou fazer a avaliação, e a pesquisa meio que ficou de lado, né? Então, isso também é outro fator que aconteceu, assim, bom, eu agora tenho que dar conta das aulas e fazer uma aula boa, e aí acabou ficando a pesquisa um pouco em segundo plano. Certo. Ainda tem algumas pessoas digitando aqui no bate-papo. Alguém tem ainda alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de abrir o microfone? Comentar? Tem muitos usuários digitando aqui. E depois tem uma outra questão, assim, o estigma, né, desses transtornos, daí pensando já como transtorno mesmo, estigma, porque os estudantes não costumam trazer ou manifestar, né, ou trazer um atestado, eu ia dizer, ou manifestar essa condição. Então, às vezes também o atraso do trabalho é em função de que a pessoa está doente, mas ela não encara ou não traz isso para a pós-graduação ou para a graduação. Diferentemente se fosse qualquer outra doença física, que a pessoa de fato precisasse se ausentar. Então, isso também é outro aspecto que a gente tem que lidar, né? De como é que a gente pode facilitar, digamos, essa conversa. Certamente tem essa questão da comunicação também, né? Que às vezes
esses dados, né, justamente por isso que esse tipo de pesquisa que tu mostrou é importante, né, acabam sendo revelados nesses estudos, né, e não ficam diretamente, né, acessíveis para quem está lidando com isso no dia a dia. O professor Paulo está digitando. Não sei se é alguma pergunta ou não, se quiser também. O Alexandre, ele comenta que a internet caiu e não sei se foi discutido. Ele pergunta como os departamentos de saúde podem contribuir para ajudar nesse processo de capacitação de rede, visto que a política de saúde mental está em retrocesso e teremos muitos pacientes em busca dos serviços de saúde. Olha, Alexandre, eu acho que a gente, assim, primeiramente, dentro da universidade, outra coisa que eu fiquei pensando, claro, acho que todas as universidades têm um núcleo de apoio ao discente, né? Eu não sei o quanto o pós-graduando acessa isso ou tem acesso, agora pensando na pós-graduação. Então, eu acho que, assim, um primeiro aspecto é a gente, dentro da universidade, ter esse suporte, ver como isso funciona e até orientar os alunos sobre isso. Acho que o primeiro suporte pode ser dentro da própria universidade, facilitar isso na universidade. E depois, sim, né, a questão da saúde pública, realmente, assim, eu acho que vamos dizer assim, pouco empenho houve de ampliar aquilo que a gente já tinha. Então, a gente já sabe, né, que existe, falando do acesso público, que a gente tem os postinhos, que a gente tem os CAPs para saúde mental, mas isso já existia, então também não vi um movimento muito grande. Vi alguns do ponto de vista de pesquisa, né? Até aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre teve, agora acho que está fechado a inclusão de novos participantes, mas teve uma pesquisa que foi vinculada ao Ministério da Saúde, que era para identificar indivíduos que apresentavam sintomas e diversas propostas terapêuticas. Mas isso não é assistencial, isso foi do ponto de vista de pesquisa, então também tem um limite do quanto isso pode chegar a toda a comunidade. Então, por isso que eu também acho importante, como a Ana disse, assim, a gente precisa divulgar essas informações para que isso tenha alguma chance de sacudir alguém do nosso governo, alguma estratégia de saúde pública que possa olhar para esses dados e pensar, bom, a gente vai ter que se preparar para essa situação. Já devíamos estar preparados, mas a gente ainda tem tempo de ampliar esse atendimento, porque sem dúvida isso vai ser necessário. Com certeza. E nesse sentido, então, parabéns pelo teu trabalho e comprometimento com esse assunto. E eu agradeço em nome da professora Rosane aí pelo aceite do convite, né? Ela que fez o convite para essa tua participação aqui. Então, obrigada e mais uma vez parabéns pela tua palestra. Obrigada, Ana. Tá bom. Então, antes de apresentar mais alguns slides importantes que fecham essa sessão, né, eu queria, em nome do SIC Farmaco, agradecer imensamente à professora Adriana Ribeiro, né, pelos dados muito importantes, muito atuais, né, que trouxe para essa discussão, e também estender parabéns para a Ana Paula pela condução, né, que no último momento entrou, vamos dizer, substituindo, né, a professora Rosana, e aí aproveitando a oportunidade para te estimular, te convidar, Ana Paula, a se filiar à nossa sociedade, a SBEFTA, né, e a continuar a participar do SIC Farmaco, né, e de outras iniciativas educacionais, de divulgação científica que a sociedade começou a fazer ativamente desde 2020, 2021. Tá? Então, pense carinhosamente para isso, né? E aí eu vou compartilhar agora a tela para os slides terminais. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, então, algumas informações importantes. Todos os vídeos são disponibilizados no YouTube da SBEFTA, alguns dias depois da apresentação. Tá? Várias perguntas foram feitas no chat nesse sentido. Então, depois, lá na homepage da SBEFTA, né, no aba SIC Farmaco, vocês têm acesso a todos esses vídeos, pelo menos de 2021 para cá. 2, 3 dias, normalmente, de um certo prazo para que isso seja feito. Agora, o calendário, né, o cronograma desse ano, né, já anunciando a apresentação do mês que vem, 16 de março, né,
também o assunto, vamos dizer, da área de psico, né? Se pode dizer, Prozac, é hora de levantar a bandeira de alerta para a saúde humana. Né? Pergunta que se faz à professora Alessandra Acco, da Federal do Paraná, o nosso colega Paulo César Guedini, que vai ser o anfitrião, né, da parte do SIC Farmaco, né? E, na realidade, a professora Alessandra Acco, para responder essa pergunta, convidou, né, um professor, Dr. Vance Trudeau, da Universidade de Ottawa, do Canadá, né? E aí, excepcionalmente, será feito em inglês, né, no próximo mês do nosso SIC Farmaco. E terminando, então, repetindo um pouco a informação importante que o Emiliano trouxe lá no início, né, a necessidade de todos os presentes nós ajudarmos a manter vivo esse SIC Farmac, e para isso nós temos que mostrar, né, uma regularidade, uma quantidade importante de pessoas que assistam a nossos eventos. Então, vocês podem usar o QR Code ou entrar na www.rnp.br/presenca, então, sem cedilha, e é muito rápido, muito fácil, em 1 minuto vocês fazem isso, informar CPF, e-mail, escolher registrar a presença, aí vocês vão ver aparecer a opção do SIC, Farmacologia e Terapêutica, e aí é só indicar o número da sessão, que é 87593, e registrar a sua presença. De forma optativa, você pode fazer alguns comentários, se gostou, etc, etc. Mas é importante que você faça isso hoje, depois o sistema fecha, e aí perdemos essa estatística, né? Com isso, então, eu vou interromper o compartilhamento. Tá? E então, é o nome do SIC Farmaco dentro do tempo, né? Eu me lembro que essa janela de tempo ela é relativamente rígida, porque nós estamos compartilhando uma das salas virtuais do sistema brasileiro RUT, que abrange inúmeros SIG, né, no país, e tem atividade em paralela e outras que, porventura, pode vir logo a seguir da nossa janela. Por isso, nossa falta de flexibilidade, a gente agora optou por um determinado dia do mês, quarta-feira, horário de 9 a 10h30, né, para que possamos, então, ter nossas atividades. Então, mais uma vez, muito obrigado. Adriano, se quiser dar uma última palavra, antes de terminar a sessão, fique à vontade. Certo. Eu que agradeço, François, a você, a Rosane e a Ana, pelo convite e pela oportunidade de poder falar desse assunto tão relevante, e quanto mais eu acho que a gente puder falar disso, mais chance a gente vai ter de atendimento, né, de sensibilizar aí a saúde pública para que a gente possa ter atendimento. E também porque, de novo, assim, eu acho que é um debate muito importante, a gente está na graduação e na pós-graduação, é um debate muito importante, a gente tem que estar sensível a toda essa questão, porque ela está aí. Então, muito obrigado e um bom dia aí a todos. Tá bom.